Bradesco, BBDC4, tem queda de 22,8% no lucro do 3T22, para R$ 5,22 bi. O Bradesco teve um lucro líquido recorrente de 5,223 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2022, 3T22, caindo 22,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Na comparação com o 2T22, a queda foi de 25,8%. O resultado do Bradesco no formato contábil foi positivo em 5,211 bilhões de reais no 3T22, com baixa de 21,6% na comparação com o terceiro trimestre de 2021. A forte baixa nos resultados do segundo maior banco privado do país se deveu ao aumento da inadimplência, que subiu de 2,6% em setembro do ano passado para 3,9% no mesmo mês deste ano, diante da piora nos segmentos de pessoas físicas e de pequenas e médias empresas. Como resultado, o Bradesco teve de expandir em 116,4% as despesas com provisões contra a inadimplência, que chegaram a 7,267 bilhões de reais. O presidente do banco, Octávio de Lazari Júnior, disse em nota que o resultado está associado ao momento do ciclo de crédito. Segundo ele, o banco se mantém ao lado dos clientes, o que se reflete nos números. Entramos agora em um momento de aumento de provisões, tendência que deve se manter até parte de 2023. A inadimplência cresceu no segmento massificado, para pessoas físicas e micro e pequenas empresas, disse. O executivo afirma que há sinais de melhora na inadimplência, e que o banco projeta, diante dos ajustes que fez neste ano, que os atrasos vão se estabilizar e depois, melhorar no decorrer de 2023. Temos convicção na nossa capacidade operacional de entregar um melhor nível de retorno. Vamos perseguir essa meta e continuar os ajustes necessários para retomar a trajetória de rentabilidade, afirmou ele, que disse ainda que no trimestre, o Bradesco seguiu focado em sua transformação digital, e que tem um posicionamento único, com operação bancária e a maior seguradora do país. O balanço trimestral do Bradesco também mostrou um crescimento anual de 13,6% na carteira de crédito, alcançando os 878,571 bilhões de reais até o final do mês de setembro. O total de despesas com provisões para devedores duvidosos foi de 7,267 bilhões de reais, aumentando 13,6% frente ao mesmo trimestre de 2021. O índice de inadimplência terminou o período em 3,9%. Ao final do 3T21, esse número estava em 2,6%. O Bradesco diz que ao longo do 3T22 enfrentou desafios com desempenho resiliente nas receitas. Complementou dizendo que as principais razões para esse resultado foram o desempenho da margem financeira com o mercado, negativamente afetada pelo nível atual da Selic, o aumento da PDD expandida causado pelo cenário de inadimplência, o reforço da PDD complementar e o impacto da deflação do IPCA no resultado financeiro de seguros. A receita do Bradesco na área de serviços foi de 8,856 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2022, representando uma alta anual de 1,1%. Já as despesas operacionais chegaram a 12,4 bilhões de reais, com avanço de 4,5% em relação ao 3T21. O retorno sobre patrimônio, ROE, registrado pelo Bradesco foi de 13% no último trimestre, apresentando alta de 18,6% na comparação com o terceiro trimestre de 2021. Mudanças nas projeções do Bradesco. Quanto à projeção de seus gastos com provisões para devedores duvidosos, PDD, o Bradesco revisou o valor para entre 25,5 bilhões de reais e 27,5 bilhões de reais, antes estava na faixa de 17 bilhões de reais a 21 bilhões de reais. Enquanto isso, houve a manutenção na projeção de crescimento da carteira ampliada de crédito na casa dos 10% a 14%, ficando em 13,6% nos 3 primeiros trimestres deste ano. Quanto à estimativa de aumento da margem com clientes do Bradesco, ela ficou entre 18% e 22%, enquanto o percentual já realizado no ano é de 23,4%, considerando os 9 primeiros meses de 2022.
A projeção da expansão da receita de serviços permaneceu em 4% a 8%, com 4,8% já realizado neste ano. Nas despesas operacionais, já foi realizado 4,6%, fazendo com que a estimativa continuasse em 1% a 5%. Seguimos avançando no cumprimento de nossa meta de negócios sustentáveis. 157,6 bilhões de reais já foram realizados, sendo destaque nesse trimestre estruturações de operações de empréstimos para empresas que empregam ações sustentáveis, totalizando 773 milhões de reais, conforme destaca o relatório de resultado do Bradesco no 3T22. Bradesco, margens. A margem financeira do Bradesco subiu 3,7% no período de um ano, para 16,283 bilhões de reais. A margem com clientes, que embute ganhos com crédito, por exemplo, subiu 24,7%, para 17,527 bilhões de reais, diante do maior volume de operações, de um mix de crédito mais rentável e da melhora na margem de passivos com banco. Este desempenho foi compensado parcialmente pela margem com mercado, que reflete o resultado da tesouraria. Nesta área, o Bradesco teve perda de 1,243 bilhão de reais. Sob impacto do aumento da taxa Selic, a tesouraria do banco tem tido resultados negativos desde o segundo trimestre deste ano. Esse efeito se manteve, embora o banco tenha compensado em parte pelo resultado maior do capital de giro próprio, e por maiores ganhos em operações como as de arbitragem. O spread foi de 10,1%, alta de 1,1 ponto percentual em um ano, e de 0,1 para protestar em um trimestre. Ativos e rentabilidade. No final do primeiro trimestre deste ano, os ativos do conglomerado somavam 1,891 trilhão, um aumento de 10,2% em base anual, e alta de 7,6% em termos trimestrais. O patrimônio líquido do Bradesco era de 156,884 bilhões de reais em março, variação positiva de 6,3% em 12 meses, e de 2,7% em 3. Com isso, o retorno sobre o patrimônio líquido, ROI, na sigla em inglês, do banco fechou o trimestre em 13%, baixa de 5,6 pontos percentuais em um ano. É o menor retorno desde o segundo trimestre de 2020, quando, sob o peso das provisões extras que fez diante da pandemia da Covid-19, o Bradesco teve retorno de 11,9%. Bradesco, índice de Basileia de 15,8% no terceiro trimestre, alta de 0,6 para protestar. O Bradesco fechou o terceiro trimestre deste ano com índice de Basileia de 15,8%, um aumento de 0,6 ponto percentual em relação ao mesmo intervalo de 2021. Ante o trimestre imediatamente anterior, a alta foi de 0,2 para protestar. De acordo com o banco, a capacidade de geração de lucro líquido absorveu, no trimestre, o pagamento de juros sobre o capital próprio. Também foi suficiente para compensar o aumento do risco do banco, medido pelo crescimento da carteira de crédito. O capital de nível 1, de maior qualidade, foi de 13,6%, variação negativa de 0,1 ponto em 12 meses, mas positiva em 0,3 ponto em 3. O capital principal ficou em 12,1%, queda de 0,6 para protestar no comparativo.